Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. A situação do Lula está complicada. Ele fez uma reunião ministerial agora, baseada numa pesquisa IPEC, do IPEC, que você pode, é recente agora, nesses dias, você pode entrar no Google aí, pesquisa IPEC, governo federal, governo Lula. Foi muito mal avaliado pelo povo em vários quesitos, saúde, educação, segurança, meio ambiente e tal, foi muito mal avaliado. A inflação está muito alta, o povo está percebendo isso, o preço dos alimentos muito caro, subiu muito e acabou o dinheiro. O Lula torrou todo o dinheiro no primeiro ano de governo e no iníciozinho desse. A dívida, o rombo, é 1 trilhão de reais que o governo tem. Acabou o dinheiro. O Lula ajudou todo mundo no início do governo dele, porque ele ganhou numa coalizão ali com um monte de gente, e a mídia batendo muito no Bolsonaro na época, batendo muito. Por 0,9% ele ganhou e teve que começar a agradar as pessoas e torrou o dinheiro. Ele fez o oposto do que geralmente um político faz, um prefeito. O que o prefeito faz? Ele assume, para de gastar. Gasta só na eleição, na véspera da eleição, porque o povo tende a lembrar o que aconteceu em 6 meses, não lá no início, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o que ele gastou. O povo já esqueceu. Só que o Lula teve que fazer o contrário, ele teve que torrar o dinheiro todo agora no início para se segurar no poder. Para se segurar no poder. E com popularidade em baixa, pesquisas da Paraná Pesquisa, que eu fiz aqui vídeos mostrando que a Michele Bolsonaro e o Tarcísio estão colados atrás dele para uma eleição de presidente de 2026. Estão colados atrás dele. E não são conhecidos pelo Brasil inteiro e não tem rejeição. Então podem passar o Lula muita coisa. Bolsonaro, que também tem a mesma rejeição do Lula, mesmo número de eleitores, na frente do Lula. Agora, pesquisa de agora, Paraná Pesquisa, a que mais acertou na última eleição presidencial. O governo com a inflação toda, sem dinheiro para gastar, e com uma mega manifestação nesse final de semana, Lula está meio encurralado, encralacado aí, né? Meio tá mal a situação dele. E ele chamou o Alckmin na reunião que tem que conversar mais com as pessoas, está muito devagar. O outro, o Haddad, ministro da Educação, da Economia, que foi o pior prefeito de São Paulo, da história de São Paulo, que perdeu no primeiro turno, de tão ruim que foi. O Alckmin, você, Haddad, tem que parar de ler livro e conversar mais com as pessoas no Senado e tal. Haddad não lê livro, Haddad é igual a Lula, não lê livro. O problema do Lula é que nas outras gestões anteriores, ele pegou a China num boom econômico e o agronegócio do Brasil exportando muito para a China. Então o nosso PIB crescia, estava uma maravilha, então ele surfou nessa onda, se reelegeu, botou a Dilma, e depois a Dilma ganhou por pouco, mas ganhou a segunda eleição. Só que agora não tem mais isso, o mundo está todo em guerra, está com problema. O presidente dos Estados Unidos, o atual Biden, falando besteira, a China desacelerando o crescimento, também querendo fazer guerra contra Taiwan. Não tem mais nada. O PIB do Brasil estava medíocre, então é uma coisa horrorosa. Ele gastou tudo. Então ele está querendo. Porque o Lula é o seguinte: o Lula ele é um bom comunicador e um bom político nas manobras, nas maracutaias, ali e tal. Isso aí ele é bom. Mas ele não é um bom líder. Ser líder, quem tem uma empresa, quem é líder de uma equipe, gerente, sabe do que eu estou falando. Ser comunicador não faz você necessariamente ser líder. E ser comunicador não faz você ser líder. Você tem que ser um bom líder. E ele não é. Tem uma regra que todo gerente, todo líder é o seguinte: você critica em privado o seu subordinado e elogia em público. O Lula fez o contrário nessa reunião. Ele criticou em público os dois principais que são mais fortes no governo dele, que ele tem mais intimidade. Talvez para tentar dar um exemplo ao contrário, estou criticando vocês, é uma indireta para todo mundo. O Alckmin e o Haddad. Completamente errado. A população está percebendo o aumento dos alimentos, o aumento dos preços, da inflação, não tem como corrigir. Os ministros do Lula e
os políticos já estão começando a ver é, que isso daí não tem muito futuro, né? E só vai piorar a situação, só tende a piorar porque não tem mais dinheiro. O Lula torrou tudo para se manter no poder. E ele está uma pessoa idosa, frágil, sem noção das coisas. A única pessoa que ele realmente segue o conselho e tal é a Janja, que não deve ter capacidade nenhuma de liderança nem de nada. Tá, assim, um governo, por isso que o governo Lula tá péssimo. O ministro da Educação e a ministra da Saúde estão reclamando porque não tem verba, porque são as verbas obrigatórias que tem que ser gasta, mas o Alckmin está querendo cortar despesas, já não tem mais superávit primário, mandou isso para a Lua, o Lula. Tá uma bagunça generalizada, a economia do Brasil tá uma droga e a tendência é só piorar. Não tem como melhorar. O mundo não está favorecendo, a própria liderança dele também não, e a gastança do governo que foi feita e o surgimento, aí, o ressurgimento muito forte do Bolsonaro, tanto na Avenida Paulista como agora em Copacabana, e as pesquisas do Paraná Pesquisas e do IPEC, o Lula está em desespero e todo mundo ao redor fica olhando, já começa a pensar cada um no sua própria situação, né? No seu próprio futuro. É um governo não tem muito futuro em termos de melhorar e é isso. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você, sua família e o nosso Brasil.